No Brasil, centenas de crianças são abusadas todos os dias. O que você pode fazer para proteger o seu filho ou sua filha de um abusador sexual? Vamos falar sobre isso? Segundo dados do UNICEF, mais de 45 mil casos de abuso sexual contra crianças é registrado todos os anos no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2023 foram registrados mais de 74 mil casos. Isso, os casos registrados, que muitos casos não são registrados porque as crianças, as vítimas, têm medo ou são persuadidas a não fazer a denúncia. Segundo dados do UNICEF, você pode até olhar na página do UNICEF essa informação, mais de 10% desses casos são contra bebês de 0 a crianças de 4 anos. Mais de 17% são cometidos contra crianças de 5 a 9 anos. Mais de 33% são entre crianças de 10 a adolescentes de 13 anos e que 72% dos casos ocorrem nos ambientes domésticos, quer dizer, onde a criança reside. E que mais de 71% das vezes que acontecem esses abusos sexuais, os autores são do círculo familiar ou conhecidos da família. Então é importante a gente trabalhar com a prevenção dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Então vamos ver aqui 10 ações que você, pai, que você, mãe, tem que ter para evitar que seu filho, sua filha, sofram um abuso sexual. Primeira ação, é preciso que você dê orientação sexual às crianças. Como seria essa orientação? Já bem de pequenas, as crianças, a partir dos 3 aninhos, 2, 3 aninhos, já vai ensinando a criança as partes do corpo. Nomeie as partes do corpo. Cabeça, braços, barriga, pernas e também nomeie as partes íntimas das crianças. Dê os nomes certos. Nas meninas, ensine que elas têm peitinhos, vulva, bumbum. Nos meninos, mamilos, pênis, bumbum. Vocês até podem usar aqueles apelidos, mas também ensine que existe um nome correto. E quando estiverem ensinando sobre essas partes do corpo, ensine que existem partes privadas e partes íntimas. Um exemplo, você tem uma casa. A sua casa é um local privado à sua família. Então, entra ali quem você deixa entrar, quem é permitido entrar. Então, você só deixa pessoas entrarem se for da sua permissão. Então, ensine as crianças conversando normalmente, né? Ensinando, não vai tirar assim com aquela cara séria, muito assim, tensa, que a criança vai ficar até meio cismada. Converse normalmente, fale, olha meu filho, o seu corpinho é muito precioso. Você tem um corpo especial e como nós temos um corpo especial, nós precisamos cuidar muito bem dele. Nós precisamos lavar, nos lavar, ficar bem limpinhos e cuidar para que certas pessoas também não toquem nas partes privadas e nas partes íntimas. Partes privadas é aquela que só pode tocar se você permitir. Quais são as partes que você pode deixar se você quiser e se for alguém da sua confiança? Você vai dizer pescoço, a boca, a barriga e as coxas. Sim, essas são as partes privadas da criança. Ela pode até permitir que alguém pegue, que alguém toque nessas partes, mas só se for as pessoas da rede de proteção. Quem são essas pessoas da rede de proteção da criança? Pai, mãe, uma avó, uma tia que cuida, uma cuidadora, mas são pessoas que podem, e você vai explicar às crianças que essas pessoas podem tocar nessas partes, tanto nas íntimas como nas privadas, se ela permitir, claro, para ajudá-la a lavar ou para passar um remedinho, que são toques rápidos, só para lavar, para ajudá-la ali no banho, ou ajudá-la a trocar uma fralda, ajudá-la a trocar uma calcinha, ou para passar um remedinho. O que são partes íntimas? Explica a criança. Olha, partes íntimas, essas só a mamãe, ou só o papai, ou só a cuidadora que pode tocar rapidinho para passar um remedinho. Partes íntimas nas meninas são peitinhos, vulva,
e bumbum. Nessas partes aqui, que são as partes íntimas, você vê que a gente põe calcinha, põe um top, põe um sutiã. Por quê? Porque são partes que precisam ficar protegidas. E nessas partes, ninguém pode tocar. Só se precisar realmente para te ajudar ou passar um remedinho. Nos meninos, você explique. As partes íntimas são aquelas que a gente cobre com a cueca, onde cobre o pênis e o bumbum. Então, nessas partes íntimas, só pode tocar se alguém da sua rede de proteção for passar um remedinho ou te ajudar a limpar, a lavar. Então, ensine de uma forma bem tranquila as crianças que elas têm partes privadas, partes íntimas e que somente as pessoas da rede de proteção dela, que são pai, mãe, uma avó, uma tia ou uma cuidadora, que pode tocar nessas partes rapidinho. Segunda ação. Ensine as crianças que pessoas, mesmo que sejam membros da família, não podem ficar tocando nessas partes íntimas dela. Mesmo as partes privadas, se ela não se sentir à vontade, se ela não quiser, essas pessoas também não têm que tocar, muito menos nas partes íntimas. Que se essas pessoas, mesmo pessoas conhecidas ou pessoas da família, ficarem tocando nessas partes íntimas, que ela deve falar: não, pare com isso, que ela pode gritar, que ela pode correr, sair dali e contar para você. Ensine a criança que isso é um abuso sexual. Terceira ação. Ensine a criança, se alguém ficar mostrando as partes íntimas dele, um adolescente, um adulto ficarem mostrando as próprias partes íntimas para a criança, que isso também é um abuso sexual, que ela precisa fazer a mesma ação, dizer: pare com isso, fale para a criança gritar, sair correndo e contar para você. Fale para ela que isso também é um abuso sexual. Quarta ação. Ensine a criança que ninguém pode tocar nessas partes íntimas nem de brincadeira. Eu sei que tem algumas famílias que têm esse hábito de brincar. Ah, vou pegar nesse pipiu. Ah, eu vou pegar na pepeca. Ah, vou pegar no bumbum. Ah, deixa eu ver se o pepeca tá... Como é que a pepeca tá? Ah, deixa eu pegar no pipiu, ver se o pipiu tá grande. Sei lá. Tem muitas brincadeiras entre algumas famílias, mas não faça essas brincadeiras, mesmo você pai ou mãe, porque isso pode confundir a criança. Então, um adulto muito esperto, que é pedófilo, vai dizer que está brincando com a criança. Então, isso vai confundi-la e ela não vai perceber que está sendo molestada. Quando ela perceber, ela já vai estar bem mais velha e já vai ter sofrido muito tempo por esse abuso sexual. Então, se alguém da família brincar com ela, brincar nas partes íntimas, fale para ela: não, pare com isso, que ela grite e que ela saia correndo e conte a você. Quinta ação. Diga à criança que criança não namora. Criança brinca, é amigo um do outro, mas que não namora. Que só quem namora são pessoas que já estão grandes, que já são adultas. Explique isso, que alguns abusadores usam essas falas para dizer: ah, eu sou seu namorado. Olha ali como é que os namorados fazem. Eles se beijam, eles se abraçam, eles se tocam. Então, não deixe as crianças com essa mentalidade de que criança também namora. Não, criança não namora. Sexta ação. Ensine a criança que se alguém mostrar vídeos ou fotos de pessoas nuas, que ela também precisa dizer: não, pare com isso, que ela também saia correndo, que ela grite e que ela conte a você. Fale para ela que isso também é um abuso sexual. Até porque muitos abusadores usam vídeos, fotos, conteúdos pornográficos para mostrar às crianças, para que elas pensem que aqueles conteúdos são coisas comuns, que aquilo ali são ações comuns entre as pessoas, para que ela se acostume com aquilo e ache que é comum, que é normal adultos e crianças fazerem esse tipo de pornografia. Sétima ação. Ensine às crianças que elas não podem deixar ninguém tirar fotos ou fazerem vídeos delas, das partes íntimas delas, que ninguém pode pedir para elas tirarem essas fotos, mandarem para alguém. Oitava ação. Diga à criança que se alguém ficar encostando as partes íntimas nela, alguém que pode estar até mesmo com roupa, mas que ficar tocando ou esfregando as partes íntimas na própria criança, seja em qualquer parte do corpo dela, que ela saia correndo, grite, te fale, te conte o que está acontecendo, porque isso também é um abuso sexual.
Nonação. Ensine também que se alguém ficar pedindo por meio de sites de internet, jogos, WhatsApp ou outro tipo de rede social, que se alguém pedir para ela tirar a roupa, mandar fotos, fazer um vídeo sem as roupas ou mostrando as partes íntimas dela, ou se alguém mandar vídeos para ela de pessoas nuas ou de partes íntimas da outra pessoa, que ela também deve te avisar. Aliás, um alerta a dar aos pais. Criança não tem que ter rede social, nem Instagram, nem Facebook, nem outros tipos de redes sociais. Toda vez que ela está acessando a internet, ela precisa ter um adulto que esteja ali com ela para ver o que ela está fazendo. Existem casos de crianças que estavam apenas jogando com outras pessoas que pareciam ser crianças, mas muitas vezes é um adulto pedófilo, e muitos deles estavam falando por meio dos jogos para as crianças tirarem as peças íntimas, mostrarem as suas partes íntimas e que fossem até se encontrar com eles em algum determinado lugar. Então, criança precisa ser supervisionada, estar acompanhada por um adulto quando elas estiverem acessando a internet. 10ª ação: converse com seus filhos. Evitem brigar, evitem bater, porque muitas das táticas que esses abusadores usam é de que os adultos não acreditam nas crianças. Diga à criança que se um adulto ou uma adolescente disser que você vai bater, que você vai brigar, que você vai expulsar, que isso nunca vai acontecer. Diga a ela que mesmo que ele diga que ninguém vai acreditar, diga que você sempre vai acreditar na palavra dela. Então, é importante que os pais tenham uma comunicação empática com os filhos. Porque como é que os filhos vão ter coragem de falar com você se você bate, briga, faz várias coisas que a criança se assusta e vai ficar com medo de te contar a verdade? Então, tenha uma comunicação tranquila, empática com seus filhos. Explique à criança que você sempre vai confiar nela, que ela sempre pode confiar em você. E se seu filho ou sua filha lhe disse que já foi abusado, o que fazer? Deixe aqui nos comentários se você quer que eu faça um outro vídeo explicando o que você deve fazer, o que você deve falar e o que você não deve falar se você souber que o seu filho ou sua filha sofreu um abuso sexual. Diga aqui que aí eu posso explicar num próximo vídeo. E nos vemos na próxima. Tchau!